Olá, aluno do Clube de Estudos, estamos na reta final do nosso curso. Hoje nós vamos discutir o capítulo 11 e o capítulo 12 do nosso livro de referência, ok? Quais são os limites de se traduzir? Até onde vai a nossa tradução? É possível traduzir tudo? Não dá para traduzir tudo? Isso aqui não tem como traduzir? Isso aqui dá para traduzir? É isso que nós vamos discutir na aula de hoje, né? Tem alguns teóricos que dizem, tudo se traduz. Tudo quanto se deixa expressar em uma língua pode ser expresso em qualquer outra língua. Qualquer coisa dá para traduzir. A gente consegue traduzir qualquer tipo de texto. Mas vamos ver se é exatamente isso mesmo, né? O que nós precisamos para traduzir? Então, em primeiro lugar, a traduzibilidade, essa palavra difícil, né? Traduzibilidade de qualquer texto depende das semelhanças ou diferenças entre a língua fonte e a língua alvo, ou a língua meta. É muito importante que a gente entenda que qualquer coisa é possível traduzir, desde que se observem as semelhanças ou as diferenças entre essas línguas. Eu consigo traduzir, por exemplo, uma coisa que está numa determinada cultura para outra cultura? Consigo. Porém, eu vou precisar de recursos para isso. Por quê? Eu vou ter muitos problemas de tradução. Como que eu vou resolver esses problemas? Observando as semelhanças e as diferenças entre as estruturas dessas línguas, ok? Então, esse fenômeno da intraduzibilidade, não dá para traduzir, ele tem duas ordens. Aquela ordem que é linguística e aquela ordem que não é linguística. Por exemplo, linguística acontece toda vez que se trata de uma ambiguidade peculiar à língua fonte e que no texto assume importância principal. Então, quando a gente tem uma coisa que é muito inerente à língua fonte, como é que a gente vai trazer isso para a língua alvo? A gente precisa recorrer à linguística, às palavras, ao léxico. Então, a gente precisa encontrar uma palavra que faça a mesma função de que essa palavra no texto fonte está fazendo. Resulta de não existirem situações idênticas na cultura de uma língua e na outra. Então, quando a gente não tem palavras em duas culturas, por exemplo, a palavra falar em português e falar em língua de sinais, são palavras que elas coexistem, mas têm sentidos diferentes. Então, a gente tem um recurso linguístico envolvido aí. Quando não se encontram na língua fonte e na língua meta palavras ou expressões que digam a mesma coisa. Então, quando a gente tem qualquer um desses três itens no fenômeno da intraduzibilidade, a gente está tendo uma intraduzibilidade linguística. Isso é difícil de traduzir porque nós não temos léxicos que se equivalham. Por exemplo, saudade em português. A palavra saudade na língua portuguesa é muito difícil encontrar uma tradução adequada para ela, utilizando apenas uma palavra em inglês, por exemplo. O mais próximo que nós temos é miss you. M-I-S-S, M-I-S-S, Y-O-U. Miss you. Só que miss you sinto falta de você. Eu sinto a sua falta. Eu não te vejo. Só que a palavra saudade, ela não é só não sentir falta de alguma coisa. Saudade pode ser lembrar de uma coisa que você não tem mais. Saudade pode ser uma nostalgia, pode ser uma lembrança. Então, saudade é uma palavra que ela tem um sentido muito complexo na língua portuguesa e tem todo um fenômeno de intraduzibilidade linguística, porque não se tem uma mesma palavra que tem essa mesma função dentro de uma outra língua. Em língua de sinais, a gente tem esse exemplo. Ficar na sua. É um exemplo que também é difícil de encontrar em outras línguas, né? Fica bem complicado, fica na sua. Esse sinal, quando eu digo esse sinal, não quer dizer somente fica na sua em português. Significa não dar opinião, não quero saber, tô de boa, entende? A gente não consegue traduzir exatamente essas palavras em uma determinada palavra nessas outras duas línguas. Uma outra questão da intraduzibilidade também pode ser não linguística. Lembra que a gente falou do procedimento de adaptação? Quando isso não existe dentro dessa cultura, não tem como. Então, isso aqui
não tem dentro da comunidade surda. A gente bate palmas para surdos dessa forma. Então, quando certas palavras ou expressões não podem ser traduzidas, por não se encontrarem na cultura da língua-fonte. Então, quando não tem isso nessa cultura, como é que eu faço para traduzir? Por exemplo, uma expressão idiomática que em português a gente usa muito é "isso deu pano para manga". Essa expressão, ela não existe na cultura da comunidade surda. Então a gente tem que fazer toda uma adaptação, uma explicitação para conseguir explicar essa expressão. Então a gente tem um fenômeno de intraduzibilidade não linguística. Então não é aquilo que está só dentro da língua. Envolve cultura, envolve conhecimento de mundo, envolve modalidade de língua, tudo aquilo que não é necessariamente a língua propriamente dita, ok? Depois da intraduzibilidade, a gente vê as qualidades de uma tradução. Como é que a gente avalia uma qualidade de uma tradução? O que uma tradução tem que ter para ser uma tradução boa, top? Então a gente já viu que a tradução ela pode ser considerada boa, mas para ser considerada boa, tem uma série de fatores aí. Lembra? Equivalência formal, equivalência textual e correspondência formal. Um fato inegável é que para traduzir bem qualquer texto, o tradutor deve sentir-se, de algum modo, atraído ou motivado por aquele texto. Então eu só consigo interpretar um texto de Camões se eu gostar de ler Camões. Porque se eu não tenho nenhum motivo para interpretar aquele texto, para que eu vou interpretar ele? Para que eu vou traduzi-lo? Não tem motivo. Então ele precisa ser atraído ou motivado. Ou pela forma, ou pelo conteúdo. Ou pelo autor, ou pela cultura. Por que a gente quer traduzir o hino nacional? Porque é um desafio muito grande, a gente conhece o autor, a gente sabe o contexto, tem na letra, mas é um desafio muito grande traduzir o hino nacional. Então, por causa desse desafio, a gente fica motivado a fazer a tradução. Mas a gente precisa deixar bem claro que não existe uma tradução perfeita. Não existe tradução perfeita. Traduzir é escolher. E quando a gente precisa escolher, a gente está perdendo alguma coisa. Se eu tenho duas coisas, eu escolho uma, essa aqui eu perdi. Então, traduzir é isso, é escolher. Então, uma tradução, ela jamais vai se igualar ao texto original. Ela pode se naturalizar como original, mas ela nunca vai ser igual a um texto original. Por quê? Porque ela está sendo perpassada por um tradutor. E é um terceiro que não participou da escrita daquele texto. Então é impossível fazer uma tradução 100% fiel, 100% precisa. Não existe tradução perfeita. Traduzir é escolher, ok? Esses capítulos são bem curtinhos mesmo, em compensação às nossas últimas duas aulas que foram bem extensas. E agora vocês vão responder aqui na caixinha de comentários essas 3 perguntinhas. Deve uma tradução ler-se como uma obra original ou como uma obra traduzida? São perguntas que estão no livro do Jair Campos. Deve uma tradução apresentar-se com o estilo do seu autor ou com o estilo do tradutor? Deve uma tradução dar a impressão de ser uma obra da época do seu autor ou da época do seu tradutor? Então são questões polêmicas, problematizadoras, que a gente vai refletir agora aqui embaixo nessa caixinha de comentários, tá bom? Desejo a todos uns excelentes estudos, ótimas reflexões e a gente se encontra na nossa próxima aula. Bons estudos! Tchau!